Olá pessoal, tudo bom? Bem, estamos aqui mais uma semana para falar um pouco das questões da Bíblia, né? Trazendo para a nossa realidade, porque senão não faz sentido. Eu queria agradecer algumas pessoas, aquelas que me dão retorno sobre os vídeos, que diz que foi uma bênção, e até mesmo as críticas, porque faz parte. E dizer que bom que a gente está conseguindo compartilhar uma coisa boa, né? Que está fazendo frutos na vida das pessoas. Especialmente a Neide, que ela faz questão sempre de dar um feedback carinhoso, né? Dizendo o que isso significou para ela e é importante valorizar. Quero agradecer também a todos os meus amigos e irmãos que têm orado por mim, porque nós todos enfrentamos dificuldades na vida e eles têm me apoiado muito nesse período. Isso é importante. Quero dizer também para você, não fique só, ore junto com seus irmãos, com seus amigos, ponha para fora aquilo que está te fazendo sofrer, não fique em sofrimento sozinho e nem em batalhas espirituais sozinho. Esteja sempre próximo da comunidade que você pratica, né? E pedindo auxílio, porque Deus não nos criou para vivermos só. Nós precisamos de nos ajudarmos uns aos outros, inclusive, principalmente, nas orações e na vida espiritual, tá? Então não fique só. Tá triste? Pede ajuda. Se for necessário, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Se for necessário, tome medicação, sim, porque todo mundo é passível de ter uma depressão. Existe um apontamento aí da OMS que o número de pessoas com comprometimentos emocionais vai aumentar muito depois dessa pandemia e a gente sabe que vai mesmo, eu sou profissional de saúde, então nós precisamos estar em uma vigilância emocional também, tá? Não é porque nós praticamos uma fé, não é porque nós temos uma crença que a gente está imune a esses problemas. Não, queridos, somos humanos e precisamos de ajuda, precisamos de viver em comunidade, precisamos do auxílio um do outro. Então seja humilde e peça ajuda. Hoje nós vamos ler o texto de Jó 42, versículo 2. Versículo 1 e 2, né? Aqui Jó está num diálogo com Deus e ele fala assim: Então respondeu Jó ao Senhor, versículo 1. Aí vem o versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, ele era uma pessoa que tinha uma vida plena, né? E de repente houve uma intempérie na vida dele, ele perdeu tudo, família, esposa, bens, e ficou praticamente na mendicância. Além disso, ele teve uma série de erupções cutâneas que naquela época se hoje existe muito preconceito, naquela época mais ainda, e ele passou a ser uma chacota do povo onde ele vivia. Mas Deus restaurou tudo que ele tinha, deu em dobro. Família, filhos, bens. E aí ele diz: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, ele viveu na pele aquilo e ele tinha uma experiência de vida e de vida com Deus que fazia ele reconhecer a supremacia desse Senhor. Quando ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, que Deus é superior a tudo isso, é supremo e que aquilo que ele planejou para ele e para nós, ninguém pode frustrar. Isso é fantástico, né? Imagina você viver num mundo com tantos preconceitos, com divisões classistas, com poderes econômicos e você ter a clareza e a certeza que aquilo que Deus planejou para você, homem nenhum pode parar. Isso é fantástico. Então, queridos, seja qual for o seu sonho, submeta-o à vontade de Deus, porque aquilo que Ele planejou para você, ninguém pode frustrar. Não se incomode com aqueles que vão rir, que vão debochar, que vão te desmerecer,
Porque as tuas certezas têm que estar calcada na tua fé, de que aquilo que o Senhor planejou para ti, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar. Você pode levar muitos anos aguardando a promessa de Deus, isso faz parte, a espera muitas vezes ela é angustiante. Mas, se Deus promete, Ele cumpre. Isso é fantástico. Isso é muito fantástico. E é uma coisa assim que as pessoas, elas não estão mais acostumadas a pessoas que têm palavra. Deus é um ser que honra aquilo que Ele acorda. Então, eu tenho 2 filhos, todo mundo sabe, e eu criei meus filhos falando assim, olha, eu sou uma mulher de palavra. Aquilo que eu falar, eu vou cumprir. Isso é muito importante na cabeça de uma criança e de um adulto também, porque eu sou assim. Se você falou, você vai cumprir, porque eu sou assim. E aí, eu lembro bem que em algumas situações, as pessoas falavam coisas para os meus filhos e eles falavam assim, olha, minha mãe é uma mulher de palavra, hein? Ela cumpre o que ela fala. Quer dizer, tamanha o poder daquela mensagem e dos exemplos que eles tinham de que eu iria cumprir aquilo que eu falei. E até hoje eu faço questão. Eu falo uma coisa e cumpro. Principalmente com os meus filhos. Eles precisam ter a certeza. E nós, como filhos de Deus, precisamos também ter essa certeza de que aquilo que Ele falar a respeito da tua vida, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele planejou, Ele vai cumprir. E aí eu vou falar um pouquinho, que eu sempre gosto de falar dar um testemunho, né? Eu sempre tive um sonho de... Minha avó, né? Maria Fontin, que ela viveu as 2 grandes guerras mundiais, ela dizia assim, o ser humano tem que ter um ofício, uma casa própria. Então eu cresci ouvindo isso. E aí eu internalizei que eu tinha que ter um ofício, que é uma profissão, e uma casa própria. E eu sempre falei para Deus que eu queria estudar numa universidade federal e eu passei no vestibular federal. Eu estudei numa universidade federal que foi muito boa e tive uma excelente formação. E estive em boas empresas, mas num dado momento eu fiquei muito desgastada do que eu estava vivendo no mercado de trabalho e eu falei, e eu decidi pedir demissão. Mas eu me achava tão boa que jamais ficaria mais que 2 meses desempregada. Porém, eu fiquei de janeiro a agosto desempregada. Ou seja, eu fiquei 8 meses. E aquilo já estava me angustiando muito, porque eu não imaginei que seria assim. E aí eu lembro bem que eu estava na Marcha para Jesus, na apoteose, e pedindo a Deus um emprego. E ele falou assim, Sara, agindo eu, quem impedirá? Eu ouvi essa voz. E eu fiquei assim impactada. Pois bem, saí dali, já era agosto, no dia 3 de setembro eu estava trabalhando. Menos de um mês eu já estava trabalhando. E desde esse dia, nunca mais me faltou emprego. Nunca mais. Aliás, eu recuso propostas de trabalho. E aí eu entendo isso, né? O cumprimento daquela promessa de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Essa é uma outra tradução desse mesmo texto, né? Teve uma outra vez também que eu fui descontada indevidamente por um erro da minha chefia, um valor absurdo da minha folha de pagamento, porque ela me lançou faltas indevidas. Eu fiquei, claro, indignada com isso e fui até a sede reclamar. E quando eu fui reclamar, as pessoas, né, sabe como é que é? Aquela coisa de partido, pressuposto que o empregado está sempre errado. E aquilo foi me deixando com ira. Aí eu comecei a me exaltar. Aí Deus falou assim, cala sua boca, porque eu vou devolver tudo que te tiraram. Eu congelei naquela hora, calei a minha boca. No pagamento seguinte, estava lá toda a minha quantia. E esta pessoa que fez isso comigo, ela foi expulsa do cargo. Ela foi expulsa do cargo. Ela não foi dispensada de uma maneira elegante, não. Ela foi expulsa, escorraçada. Então, nós temos que tomar muito cuidado
com quem a gente mexe, o que a gente faz. Porque na ciranda da vida ninguém escapa. O princípio da semeadura, aquilo que você plantar, você vai colher. Então, gente, vou ficando por aqui, dizendo que você não deve ficar sozinho, que você deve sempre estar na sua comunidade, participando dos eventos, das orações comunitárias, pedindo ajuda se precisar, não sofra sozinho, permaneça firme na sua fé, porque é a melhor coisa que você pode ter na sua vida, é a sua fé calcada em Deus, tá? E confie em Deus e Ele sempre agirá. É confortante. Um beijo para todos vocês, fiquem na paz de Deus, shalom. Até mais.